5 coisas que aconteceram depois de Jesus morrer. Primeiro, houve um terremoto. Houve uma resposta da criação após a morte de Jesus. Lemos que a terra tremeu e as rochas se separaram. A própria natureza foi abalada pela morte do Filho de Deus. Mateus afirma que a terra tremeu e as rochas se dividiram. Esta linguagem implica que esta é uma significativa reação terrestre aos eventos divinos na cruz. Número 2. Os túmulos foram abertos. Mateus então registra um incidente encontrado em nenhum dos outros evangelhos. Os túmulos foram abertos e muitos corpos do povo santo de Deus que tinha adormecido na morte foram ressuscitados. Depois de sua ressurreição, eles saíram dos túmulos, entraram na cidade santa Jerusalém e apareceram a muitos. Mateus 27, versículos 52 a 53. Terremotos podem danificar túmulos, pois foram esculpidos em pedra. A ressurreição dos corpos só pode ser atribuída à ação direta de Deus, implicando que ele está por trás do terremoto. Dadas as características geológicas da Palestina, que se encontra em uma significativa falha sísmica, um terremoto não seria um evento incomum, mas combinado com pedras levando à abertura de tumbas, é outro testamento significativo para a crucificação de Jesus. Outro terremoto ocorrerá em breve, para testemunhar um evento divino ainda mais significativo, a ressurreição de Jesus. O registro único de Mateus desses eventos enfatiza a vitória sobre a morte que o sacrifício de Jesus na cruz realiza. Aqueles que foram ressuscitados são descritos como aqueles que tinham adormecido, um idiomático comum do Novo Testamento para alguém que morreu, mas cujo destino eterno está seguro. O testemunho inicial da ressurreição sobrenatural dos corpos desses santos e suas aparições em Jerusalém é um testemunho impressionante da obra de Jesus na cruz e, posteriormente, a sua ressurreição. O termo povo santo provavelmente refere-se a figuras piedosas do Antigo Testamento e mártires da história de Israel, selecionados para testemunhar milagrosamente esses eventos. Sua aparência para as pessoas em Jerusalém é um testemunho da eficácia da obra de Jesus na cruz. Isso antecipa o ensino de Paulo sobre Jesus ser as primícias dos mortos. 1 Coríntios 15, versículos 20 a 23. Mas agora, como as coisas realmente são, Cristo de fato ressuscitou dos mortos e se tornou as primícias que são as primeiras a serem ressuscitadas com um corpo incorruptível e imortal, antecipando a ressurreição daqueles que caíram dormindo na morte. Porque desde que a morte chegou através de um homem, a ressurreição dos mortos também passa por um homem. Pois como em Adão todos morrerão, assim também em Cristo todos serão vivificados, mas cada um em sua própria ordem. Cristo, as primícias. Então aqueles que são de Cristo na sua vinda serão ressuscitados com corpos imortais e incorruptíveis. A ressurreição desses santos é um prelúdio para a ressurreição que todos os crentes podem esperar através da morte de Jesus. Um novo dia chegou, um dia em que a morte foi derrotada. A ressurreição para a vida eterna tornou-se possível, mas observe que foi só depois da ressurreição de Jesus que os ocupantes desses túmulos foram erguidos e entraram em Jerusalém, onde apareceram a muitos. A Bíblia não diz se esses santos ressuscitados morreram novamente ou foram para o céu com o Senhor Jesus. A morte do Filho de Deus abalou a própria natureza. O pregador popular Charles Spurgeon declarou que os corações dos homens não responderam aos gritos agonizantes do Redentor moribundo, mas as rochas responderam. Que as rochas estavam divididas, ele ainda não morreu pelas rochas. As rochas eram mais sensíveis que os corações dos homens por quem ele derramou seu sangue. É melhor compreendido que Mateus pretendia que víssemos que o terremoto ocorreu no dia em que Jesus foi crucificado, e depois, no dia em que ele foi revelado como ressuscitado. O poder da nova vida era tão forte que trouxe de volta algumas das pessoas boas que haviam morrido. Esta é uma das passagens mais estranhas do Evangelho de Mateus. Mateus não nos fornece muitas informações e não aprendemos sobre esta ocorrência de qualquer outra fonte. Número 3. O véu do templo foi rasgado em dois. Mateus 27, versículos 50 a 51,
diz que Jesus gritou novamente com uma voz alta e agonizante, e voluntariamente entregou seu espírito, soberanamente dispensando e liberando seu espírito de seu corpo, em submissão ao plano de seu Pai. Ao mesmo tempo, o véu do Santo dos Santos no templo foi rasgado em dois, de cima a baixo. A terra tremeu, e as rochas se rasgaram. A cortina que cobria o templo foi rasgada em dois lugares. A cortina era a única coisa no templo que diferenciava a área sagrada da parte mais sagrada do templo. Era uma ilustração muito clara da separação entre Deus e o homem. Atos 6, versículo 7, diz que nos primeiros dias da igreja, muitos dos sacerdotes eram obedientes à fé. Talvez este véu rasgado demonstrasse a grandeza da obra de Jesus. Provavelmente também foi assim que o véu rasgado se tornou conhecimento comum. Hebreus 9, versículos 1 a 9, nos diz que no templo, um véu separava o Santo dos Santos do lugar terreno da presença de Deus. O livro do Êxodo ensina que este véu grosso era feito de material azul, roxo, escarlate e linho torcido. Agora Cristo é nosso sumo sacerdote superior, e como crentes em sua obra consumada, participamos de seu sacerdócio superior. Agora podemos entrar no Santo dos Santos através dele. Hebreus 10, versículos 19 a 20, diz que temos confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho aberto para nós, através do véu, que é seu corpo. Enquanto olhamos para esta cena, vemos uma imagem da carne de Jesus sendo dilacerada por nós, no momento em que ele estava rasgando o véu para nós. O livro de Hebreus fornece uma explicação gloriosamente detalhada do profundo significado associado ao rasgamento do véu. O véu que sempre pendurou no templo serviu como uma constante lembrança de que o pecado torna os humanos indignos de estar na presença de Deus. O fato de que a oferta pelo pecado era apresentada uma vez por ano, além da miríade de outros sacrifícios que eram apresentados diariamente, era uma ilustração flagrante da realidade de que o pecado realmente não poderia ser expiado ou erradicado por meros sacrifícios de animais. Por causa do que Jesus Cristo fez na cruz, as barreiras que usavam separar Deus e as pessoas foram destruídas, e agora podemos nos aproximar de Deus com confiança e ousadia. Hebreus 4, versículos 14 a 16 diz: Portanto, já que temos um grande sumo sacerdote que passou pelos céus, Jesus, o Filho de Deus, deixemo-nos firmemente a nossa confissão de fé. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa ter empatia com nossas fraquezas, mas um que foi tentado de todas as maneiras, assim como nós, ainda está sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, para que possamos receber misericórdia e encontrar graça para nos ajudar em nosso tempo de necessidade. O corpo de Jesus foi dilacerado, e também o véu, cada um significando que agora podemos nos aproximar corajosamente de Deus. Temos um sumo sacerdote que preside os tribunais celestiais, para garantir que o crente tenha acesso total. No momento em que Cristo morreu, a pesada cortina de tecido que separava as duas salas principais do templo foi rasgada por uma mão invisível, de cima para baixo. A morte do Filho de Deus também foi acompanhada por tremores maciços no mundo natural, como se houvesse algum tipo de conexão emocional entre a criação inanimada e aquele que a fez. Número 4. A escuridão cobriu toda a terra. Mateus 27, versículo 45, diz que a partir do meio-dia, houve trevas sobre toda a terra até as 3 da tarde. Houve uma escuridão espessa e sobrenatural sobre toda a terra. A escritura foi cumprida. Amós 8, versículo 9 diz: E acontecerá naquele dia, diz o Senhor Deus, que farei o sol se pôr ao meio-dia e escurecerei a terra em plena luz do dia. Cristo foi frequentemente questionado por um sinal do céu, e agora eles tinham um, mas tal que significava a cegueira de seus olhos. Neste momento da tarde, seria meio-dia, e a escuridão continuaria até as 3 da tarde. Esta escuridão sobrenatural apareceu quando o sol estava mais brilhante. Porque a lua estava cheia, não poderia ter sido criado por um eclipse, pois não pode interpor-se entre a terra e o sol quando está cheia. A intervenção de Deus não só trouxe essa escuridão,
mas também um terremoto que alinha sua história intimamente com o registro sagrado. A criatura não poderia manchar o erro diante de seu Criador, portanto, o sol retirou seus raios para não presenciar os atos dos ímpios. As trevas ocorrendo em um momento tão crítico podem significar várias coisas. Primeiro, a escuridão estava associada na antiguidade ao luto. A escuridão também estava associada à morte de grandes homens. Tanto gentios como leitores judeus poderiam entender a escuridão como um sinal cósmico que acompanha a morte de um rei. A escuridão era um sinal do julgamento de Deus. Os túmulos foram abertos e muitos corpos dos santos, o povo de Deus que havia adormecido na morte, foram ressuscitados e, saindo dos túmulos após a sua ressurreição, entraram na Cidade Santa, Jerusalém, e apareceram a muitos. Mateus 27, versículos 52 a 53. Número 5. O soldado, supervisionando a execução, percebeu que ele estava inocente. Agora, o centurião e aqueles com ele, guardando Jesus, viram o terremoto e as coisas que estavam acontecendo, ficaram terrivelmente assustados e cheios de admiração. Disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Mateus 27, versículos 53 a 54. Era trabalho de um centurião garantir que a crucificação fosse realizada corretamente e sem complicações. Ele geralmente era responsável por 100 soldados. No momento de uma crucificação, ele era um soldado de carreira cuja coragem e inteligência o ajudaram a subir nas fileiras. Ele seria um soldado da ordem mais alta. Ele precisaria ser frio e eficiente para ter sucesso nesta posição. Esse homem teve que seguir as ordens de seus superiores. A cena na crucificação de Jesus foi tão notável que até um centurião romano endurecido reconheceu que este era o Filho de Deus. Essa compreensão significava que Jesus estava inocente do crime pelo qual estava na cruz. O centurião deve ter tido uma mistura de emoções, pois ele acabara de perceber que supervisionou a crucificação de um homem inocente. Estas não eram as palavras sussurradas de um recruta assustado ou as palavras trêmulas de um facilmente manipulado. Elas eram as conclusões alcançadas por um veterano experiente, um homem que assistiu incontáveis homens sofrerem fins horríveis e foi responsável por levá-los à morte. Este centurião estava bem ciente da forte condenação dos líderes religiosos judeus que colocaram Jesus na cruz por blasfêmia. Seu comandante, o chefe Pôncio Pilatos, havia defendido a posição de Jesus. Condenado por fazer esta afirmação, ele rejeita a condenação e declara a afirmação de Jesus. Por quê? Porque os argumentos em favor de Cristo foram esmagadores. Embora ele sem dúvida tenha supervisionado muitas crucificações, esta execução foi diferente. O que ele viu? Várias cenas dos eventos do julgamento, descanso de Jesus e crucificação combinaram-se em uma declaração convincente. Poderia ter sido a resposta de Jesus à injustiça que ele sofreu. Forçado a suportar nas mãos de seus próprios compatriotas, através de prisões e julgamentos. Poderia ter sido a resposta de Jesus à tortura que sofreu nas mãos do centurião e seus homens. Alguém poderia pensar na dignidade com que Jesus respondeu ao lynch mob exigindo seu sangue. Como uma ovelha silenciosa antes do abate. A Escritura não registra nenhuma resposta de Jesus aos gritos da multidão. Marcos 15, versículos 11 a 15 diz: Mas os principais sacerdotes incitaram a multidão para que ele fosse libertado Barrabás para eles. Em vez disso, Pilatos respondeu novamente: Então, o que devo fazer com aquele que vocês chamam de Rei dos Judeus? Eles gritaram de volta: Crucifique-o! Mas Pilatos pergunta: Por quê? Que mal ele fez? Ainda assim eles gritaram ainda mais: Crucifique-o! Então, Pilatos, desejando satisfazer a multidão, liberou Barrabás para eles, e depois de ter Jesus chicoteado, entregou-o aos seus soldados para ser crucificado. Sua preocupação foi pelo perdão deles, não pelo seu. A misericórdia de Jesus para com o povo que o rejeitou, e aos soldados que o crucificaram, incluindo este centurião. Sua resposta foi: Pai, perdoe-os,
pois eles não sabem o que estão fazendo. Lucas 23, versículo 34. Pai, perdoe-os, pois eles não sabem o que estão fazendo. E lançaram sortes, dividindo suas vestes entre si. E o povo ficou ao lado, observando, mas até os governantes zombaram e zombaram dele, dizendo: Ele salvou outros. Deixe-o salvar a si mesmo, se ele é o Cristo, o Messias, o ungido de Deus, o escolhido. Um dos soldados também zombou dele, vindo, levantando-se e oferecendo-lhe vinagre cru, e dizendo sarcasticamente: Se você é realmente o rei dos judeus, salve a si mesmo. Agora também houve uma inscrição acima dele: Este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que foram enforcados e o criticaram, dizendo: Você não é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós. Enquanto eles apostavam pelos pertences de Jesus, a preocupação de Jesus era com o seu perdão, não sua fuga. Que declaração poderosa! Mateus 27, versículos 35 a 36 diz: E quando o crucificaram, eles dividiram suas vestes entre eles, tirando a sorte. E depois, sentando ali, eles começaram a vigiá-lo para se proteger contra qualquer tentativa de resgate. Se tudo isso não o convenceu de que viu algo mais, a resposta da criação, claramente o centurião ficou chocado ao testemunhar um evento tão dramático durante as horas finais de Cristo, especialmente porque ele nunca tinha visto nada parecido antes. Teve um impacto quase imensurável sobre ele. O centurião viu, ouviu e sentiu todos os acontecimentos da crucificação de Cristo e morte. Como resultado, ele e suas tropas ficaram muito assustados. Mesmo que o centurião e seu grupo de soldados aprenderam a lidar com o medo, agora que eles estavam experimentando puro terror. É essa cruz poderosa e o amor demonstrado ali que move corações até o coração endurecido de um soldado de carreira, cansador de batalhas, da morte para a vida. Um velho ditado diz: o chão está sempre nivelado ao pé da cruz. Assim foi no primeiro século e ainda é hoje. O pé da cruz é onde todos, pobres e ricos, encontram terreno plano para se ajoelhar e abraçar o Cristo que morreu por eles. Verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Ouvimos e acreditamos que a jornada não deve terminar aí. Deveríamos ter uma paixão por conhecê-lo mais profundamente. Que esse mesmo desejo queime em nossos corações para que possamos conhecer honestamente aquele que nos amou e se entregou por nós. Não se pode deixar de perguntar como o encontro com Jesus afetou a vida dos soldados. Eles se tornaram cristãos? Os comentários do púlpito relatam a tradição de que o nome do centurião era Longinos, e que ele se tornou um devoto seguidor de Jesus, pregou o Evangelho e morreu como mártir. Isso é apenas tradição. Não sabemos se isso aconteceu, mas sabemos que a verdade tem uma maneira de se apegar ao coração de uma pessoa. A cruz de Jesus tem o poder de mudar o indivíduo. O centurião começou como um oficial romano, supervisionando uma crucificação, mas terminou o dia reconhecendo que Jesus era o Filho de Deus. Jesus já tomou a iniciativa na salvação. Cristo morreu por você. Agora é a sua vez. Jesus deu sua vida para que pudéssemos ter a nossa. Lá atrás, ele morreu como nós, para que pudéssemos viver como ele. Ele não apenas agradou seu Pai, mas nos ganhou como um prêmio. Como o substituto da humanidade, Jesus sofreu a desistência de comunhão do Pai. Por mais terrível que fosse, cumpriu-se o desejo de Deus, bom e amoroso plano de redenção. Há outros que consideram isso um mito, ou, na melhor das hipóteses, uma história teológica. Estes são todos eventos únicos que testemunham uniformemente aos atos únicos de Deus na história humana. Eles são extraordinários, sobrenaturais testemunhos que confirmam a verdade do Evangelho e a transformadora realidade do amor de Cristo.